mais um vídeo de degustação. A gente vai analisar mais um espumante italiano, que esse é o tema desse módulo. E eu trouxe para vocês um Asti. Esse é o espumante que a gente já aprendeu que é feito por um método Asti, que também muitas vezes é chamado de método em tanque interrompido, ou seja, você começa a fermentar e quando você sente que já tem perlage e a pressão que deseja, você interrompe a fermentação e mantém um açúcar residual. Esse é do produtor Araujo, que é um dos produtores mais conceituados. A gente vai olhar no rótulo aqui, vou colocar nessa outra câmera aqui, que ele tem apenas 7% de volume de álcool, ou seja, uma fermentação realmente interrompida, e ele tem um teor de açúcar mais alto, porque ele é considerado um espumante doce. No contrarótulo, a gente tem as informações do importador, porque assim tem que ser todo espumante que é importado para o Brasil e outros países também, com o rótulo sempre do importador, tá? Então, ele estava resfriando, eu trouxe a minha bolsinha como sempre. Eu escolhi essa taça, olha, vocês veem que aqui está escrito doce, né? Produto italiano, denominação de origem controlada e garantia, o DOCG, né? Que a gente já falou, Asti. E aí ele é um espumante doce. E ele escreve isso no rótulo para deixar bem claro, principalmente para quem compra em outros países. Ele sabe, mas muitas vezes a pessoa que está fora não. Então, a gente vai começar a abrir. Eu vou abrir hoje na câmera toda alta para vocês visualizarem. Eu tiro a linguetinha. Vamos lá. Olha que bonito. Em cima tem o símbolo Asti DOCG, o que é bem bonito de se ver, né? E a gente vai abrir. Eu vou virar, né? Para poder a linguetinha que tá aqui, ó. Ele tem menos pressão normalmente, tá? Um Asti do que um espumante normal. A gente segura. Quando ele tem menos pressão, a gente acaba tendo que fazer mais movimento, porque exatamente ele não tem... Essa câmera vai pegar. Pressão baixíssima. A rolha já praticamente saiu toda, ó. Vou tirar o dedo só para mostrar para vocês. E ele não faz força para fora. Realmente espumante com menos pressão. Agora sim, um pouquinho de pressão. Eu soltei. Peguei esse modelo de taça, porque para esse tipo de espumante é o que eu prefiro, tá? A taça flute, as taças mais afuniladas são melhores para espumantes porque ele já tem um aroma muito intenso, é um espumante que não deve ser tomado com muitos anos, é um espumante que deve ser apreciado jovem no momento que ele foi colocado no mercado, então ele tem que mostrar frescor e ao mesmo tempo ele tem menos borbulhas, então ele tem menos, como ele tem uma fermentação interrompida, ele acaba tendo menos borbulhas, então menos pressão e provavelmente menos perlagem, então você mantém uma taça mais afunilada para assim poder manter por mais tempo esse perlage que está aqui. A gente verifica que são bem finas, tá vendo? Perlage bem fino. Olha, verifique aqui pela lateral da taça. Muito fino. E o que a gente espera desse espumante, então, na análise visual? Que é a primeira etapa da ficha técnica que a gente faz, uma análise sistemática desse vinho. A gente espera que ele seja límpido e brilhante, porque ele é filtrado, ele tem que ser fresco e jovem, então ele tem que se manter brilhante. Ele deve ter uma intensidade baixa ou média e ele obviamente deve apresentar perlagem, que é o que eu espero dele, e a gente vai analisar cada ponto desse. Então,
Começando pela coloração dele, vou colocar nessa outra câmera aqui para vocês visualizarem. Ele está límpido e brilhante, obviamente, eu enxergo que ele é límpido e brilhante. Ao mesmo tempo, eu digo que a intensidade dele é média para o espumante, né? Seria claro se comparado com os outros vinhos, mas ele é médio, ele tem a intensidade, eu diria, baixa, porque comparado com os outros vinhos, mas para um espumante em si seria média. E quanto à cor dele, eu diria que é um espumante já dourado, né? Tá com uma cor bem dourada aí, bem interessante, saindo do limão para o dourado, tá? Perlagem muito finos, persistentes, continuam aqui, vibrante. Enquanto eu tô gravando, tem luzes, eu sempre gosto de repetir isso para vocês, o ambiente esquenta bastante e o espumante sofre com isso. Então, o visual dele está aprovado e está correto. Não há nada que me diga que esse espumante não esteja bom. Então, a gente passa para a segunda parte na análise, que é a análise olfativa. A gente percebe se ele apresenta algum defeito ou não, se ele é límpido ou defeituoso. Após isso, nós começamos a análise se ele é intenso, se ele não é intenso, se ele é muito intenso, até sentirmos as famílias de aromas desse espumante. Não apresenta defeito, está límpido, está como se não apresenta nenhum aroma desagradável e sim aromas positivos. Ponto número 1. A gente passa para a segunda etapa, que é analisar se ele é leve, médio ou muito intenso. Eu diria que para o espumante ele é médio para mais intenso, se comparado com outros vinhos não, mas entre os espumantes eu diria que ele é médio intenso. Sim, os aromas dele não são tão discretos, daqui eu sinto, então ele tem uma intensidade média, até um médio, mas que a gente chama plus, né, em inglês, quando a gente faz a ficha técnica. Então eu diria que esse haste tem essa característica. A terceira análise olfativa, a gente fala sobre a família de aromas. Eu encontro frutas, eu encontro características doces, então eu ficaria mais com a parte de frutas, algo de floral e uma parte doce. E aí eu venho para as famílias desses, para os aromas dentro dessas famílias. No caso aqui de frutas, eu encontro a primeira que eu encontro sem dúvida nenhuma é laranja. Eu encontro a casca da laranja, na verdade eu encontro uma compota doce de laranja e cascas de laranja cristalizadas. É o primeiro aroma que vem na minha mente quando eu cheirei esse espumante, quando coloquei meu nariz para sentir todos os aromas. São frutas cristalizadas e principalmente casca de laranja. A gente fica com as frutas cristalizadas, como eu já disse, eu fico com a casca de laranja cristalizada, sabe aquela casquinha que você toma com um cafezinho, ou as frutas cristalizadas do panetone? É isso aqui. Há um toque de mel, um toque adocicado que eu vou para a família do mel, essa parte mais realmente proveniente do açúcar residual, como esse espumante foi preparado. E obviamente da uva, né? A uva tem essas características. A Moscato é uma uva que tem esses aromas primários e obviamente a gente está falando de um espumante que não vai desenvolver aroma terciário, porque a ideia não é um espumante que ganhe evolução, então ele só vai apresentar os aromas da própria uva e os aromas provenientes da fermentação. Muito positivo, diria médio intenso, né, mais o plus, e realmente fico com essas frutas e um toque de flores brancas, mas principalmente eu fico com a parte de frutas. Engraçado, eu tive uma noção, algo de levedura, como um brioche doce, ok? Um brioche bem docinho, um pão doce brasileiro com aquele creme branco em cima, algo nesse sentido é o que me remete a esse espumante, quando a gente não está falando da fruta e não está falando de uma fruta também cristalizada, uma fruta compotada. Aqui também caberia frutas, aquela laranja japonesinha, pequenininha, também se encaixa bastante nos aromas desse espumante. A gente agora vai para a análise gustativa.
colocar ele aqui na bolsa para não perder tanto gelo. Vamos lá. Incrível! Olha que eu não sou fã de espumante doce, mas realmente a gente aqui está falando de alguma coisa de uma qualidade excepcional. Então, a gente vai falar que a acidez realmente é bem vibrante, uma acidez que pega aqui, mas se contrapõe com o doce, porque ele é um espumante doce. Então, a primeira análise da ficha técnica é doce, né? O teor de açúcar, se ele é brute, se ele é doce. Esse é um espumante doce, a gente percebe, a ponta da língua explode e junto a gente percebe a acidez que dá esse contrapeso, equilibrando o açúcar desse espumante. Todo vinho doce, quanto mais acidez ele tem, melhor acontece um equilíbrio, principalmente na sensação da boca. Além dessas características, a gente zera o tanino, a gente não fala aqui de tanino, a gente fala quanto ao corpo. Para o espumante eu diria que corpo médio, não, jamais poderia dizer leve, também não é tão estruturado como um que passa 18 meses ou 12 meses com leveduras, ele não tem aquelas características tão pesadas que enchem a boca, mas sim ele tem um açúcar e uma doçura que preenche bem a boca, que se mantém. Então eu ficaria com médio corpo intermediário ali no meio, né? Vamos mais algumas análises. Mantenho as frutas na boca, eu mantenho a laranja, eu mantenho outras frutas cristalizadas, até um toque mesmo de uma cidra, em grapefruits, frutas todas nessas famílias, e um abacaxi, senti também algo de um abacaxi cristalizado, lembra muito, muito, muito para mim as frutas de Natal. É o que eu sinto principalmente nesse espumante. O toque de mel, a gente permanece aí, o toque adocicado que a gente encontra nesse vinho, nesse espumante, né? Então, como eu disse, a intensidade é média, eu diria que o corpo é médio, eu diria que a intensidade é até um médio mais e um corpo médio, tá? Ele é mais intenso do que encorpado, tá? O corpo é médio para menos e a intensidade é médio para mais. Ele é bem intenso, ele é tão aromático que na boca ele também tem essa expressão e a gente permanece com isso bastante tempo, tá? Ele tem esse final de longo também de boca, devido até ser um espumante doce, que esse açúcar normalmente marca mais realmente quando a gente está provando. É uma sobremesa, não sai tão rápido do paladar da boca. E quanto perlage, eu diria que é muito delicado, muito macio, muito cremoso. É um espumante cremoso, macio, que não incomoda de forma alguma. Extremamente cremoso, é isso. É um espumante que deve ser apreciado com alguns petiscos, mas vamos deixar para falar não de harmonização. E eu diria que ele está perfeito e pronto para ser consumido agora. Como eu já disse, normalmente os vinhos doces ele tem uma longevidade maior, eles podem ficar mais alguns anos guardados, mas por ser um espumante eu não aconselho, porque ele vai perder o seu perlage, vai perder suas características e o ideal é que não aconteça isso com esse vinho. Então eu sugiro que sim, prove ele assim que você puder, compre e aprecie, não é para guardar 2, 3, 4, 5 anos em casa, ok? Então a gente fez a análise de mais um vinho aqui no curso, esse é o espumante Ast, que está na categoria dos doces, mas a gente não deve discriminar. Vocês vão ver no próximo vídeo, que eu vou falar também de um outro espumante que também é bem discriminado, e a gente tem que entender que para cada ocasião ou para cada pessoa existe um paladar, existe um espumante apropriado. Todos os espumantes têm suas qualidades, como eu disse, ou para um tipo de pessoa ou para um momento especial. Quando a gente falar de harmonização, mais uma vez eu digo, a gente vai entender no que eu quero explicar, porque realmente existe um momento certo para apreciar esse espumante. E eu não troco por nada um espumante desse, com a harmonização que eu tenho aqui, ó, na cabeça, e vocês vão aprender lá no final do curso. Então, gravem essas informações para vocês tentarem abrir mais os horizontes e realmente darem chance de experimentar um espumante doce.